O cheiro de morte pairava no ar, denso e metálico. Um grito rasgou a savana, não um rugido de caça, mas um lamento profundo, desolador. A terra engolia, impiedosa, enquanto a criatura, antes rainha, afundava lentamente. O barro, vermelho como sangue seco, era agora um túmulo úmido e traiçoeiro. O sol escaldante e indiferente castigava a cena, secando o topo da lama, mas por baixo a armadilha era úmida e fria. Se esse cachorro já te emocionou no primeiro passo, se inscreve no canal e caminha junto nessa história. Cada inscrição é como uma pata a mais na corrida para salvar esses pequenos. As vastas planícies da savana africana, normalmente um palco de vida selvagem vibrante, haviam se transformado. Uma estação chuvosa atípica, implacável, convertera leitos de rios secos em traiçoeiros pântanos de lama, armadilhas mortais que se estendiam por quilômetros. Era ali, em meio a essa paisagem desfigurada, que o drama se desenrolava. Uma leoa majestosa, de pelagem dourada outrora impecável, agora estava irreconhecível. Ela havia sido imprudente, ou talvez desesperada, ao tentar atravessar um trecho que parecia firme. Agora, seus olhos âmbares, antes cheios de fogo, refletiam um terror gélido, uma exaustão que pesava mais que seu próprio corpo. Ela estava presa. A lama, um abraço pegajoso e mortal, chegava-lhe ao pescoço. Seus flancos, antes musculosos, tremiam em espasmos de pânico. Cada tentativa de se libertar a afundava ainda mais. Um ferimento aberto em sua pata dianteira, provavelmente de uma luta recente, sangrava lentamente, tingindo a lama ao redor de um tom ainda mais sombrio. Seu rugido, agora um chiado rouco, era um pedido de socorro que o vento levava para longe, perdido na imensidão. O fedor de terra úmida, suor animal e o cheiro metálico de sangue se misturavam no ar pesado, criando uma atmosfera de desespero palpável. Então, ele surgiu. Um vira-lata pequeno, de pelagem cor de areia e orelhas em pé, com olhos vivos e curiosos. Seu nome era Kovu. Ele não era da savana. Havia sido abandonado por caçadores ilegais há semanas e vagava faminto, um espectro esquecido. Mas um som estranho, um lamento que não era de nenhum animal que ele conhecia, o atraiu para a beira do pântano. Kovu parou, suas pequenas patas cravadas na terra firme, e observou. O medo inicial deu lugar a uma confusão. Ele via a gigante, a rainha da selva, reduzida a um animal aterrorizado. Ele sentiu a dor dela, o desespero. Um arrepio percorreu sua espinha. Ele começou a latir, latidos agudos e frenéticos, como se tentasse alertar o mundo. Correu de um lado para o outro na margem, cavando o chão com as patas dianteiras, um gesto inútil, mas cheio de uma compaixão que desafiava sua própria natureza. Ele não entendia o perigo, apenas a agonia. Minutos depois, um jipe robusto, levantando poeira vermelha, surgiu no horizonte. Elias, um fotógrafo e documentarista de vida selvagem veterano, dirigia. Seus olhos, acostumados a cenas brutais da natureza, fixaram-se na imagem à sua frente. A leoa afundando, o pequeno cão latindo desesperadamente. Uma onda de desilusão, um peso de anos de testemunhar a crueldade do mundo sem intervir, pareceu se adensar em seu peito. Não pode ser, ele murmurou, desligando o motor. O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pelos latidos incessantes de Kovu e pelos gemidos abafados da leoa. Elias pegou seus binóculos. A visão ampliada era ainda mais chocante. A leoa tinha ferimentos profundos e a exaustão estava selando seu destino. Ele sabia das diretrizes, não intervenção. A natureza segue seu curso, mas o olhar do cão, Kovu, fixo nele, era um apelo mudo e poderoso. Os olhos de Kovu pareciam dizer: ela está morrendo. Você não vai fazer nada? A lealdade incompreensível do pequeno cão, que se recusava a abandonar seu companheiro improvável, cravou-se na alma de Elias. O cheiro de lama, de medo, era quase palpável.
A mente de Elias, treinada para a frieza profissional, lutava contra um impulso avassalador de agir. Ele sentiu um nó na garganta. Se o olhar dela já te tocou, comenta para ela não ficar sozinha nesse desespero. A mente de Elias girava em turbilhão. Anos de documentários. Anos de cenas chocantes, de nascimentos e mortes, de predadores e presas, tudo sob a ótica da imparcialidade. Mas Kovu, aquele pequeno vira-lata, um fantasma na savana, desafiava cada fibra de sua lógica. O cão choramingava, um som agudo que perfurava o silêncio. Então olhava para Elias, depois para a leoa, repetindo o gesto. Era um ciclo de desespero e apelo. Um apelo que Elias não podia mais ignorar. Não posso deixar isso acontecer, ele sussurrou para si mesmo, sentindo o gosto amargo da hipocrisia em sua boca. A leoa, agora quase imóvel, apenas os olhos se movendo ligeiramente, parecia ter aceitado seu destino. Mas Kovu não. Kovu ainda acreditava. Elias viu nele a pureza que ele mesmo havia perdido, a capacidade de sentir e agir sem o peso das regras. Ele se lembrou de uma vez, há muitos anos quando começou, um jovem fotógrafo cheio de ideais, antes que a brutalidade da natureza e a indiferença humana o tornassem cínico. Kovu era um espelho daquele jovem. Elias abriu a porta do jipe. O ar quente e pesado o atingiu. O cheiro de decomposição, misturado com a umidade da lama, era nauseante. Kovu, ao vê-lo se mover, latiu com mais vigor, saltitando na beira do pântano, como um guia impaciente. Elias, cautelosamente, se aproximou. A lama era traiçoeira, uma armadilha sedosa e escura que brilhava sob o sol. Ele podia ver as bolhas borbulhando lentamente na superfície, um sinal de que algo estava sendo engolido lá embaixo. A leoa estava exausta. Sua respiração era superficial, e o ferimento na pata, agora visível com mais clareza, pulsava, atraindo moscas. "Calma, garota", Elias murmurou, mais para si mesmo do que para o animal. Ele sabia que se aproximar de um predador ferido era suicídio. O medo e a dor poderiam transformá-la em uma máquina de ataque, mas ela estava fraca demais. Seus olhos encontraram os de Elias, e por um instante ele viu não a rainha da savana, mas uma criatura aterrorizada, indefesa. E então os olhos dela se desviaram para Kovu, que agora estava mais perto, choramingando baixinho, quase como um lamento fúnebre. A leoa deu um pequeno gemido, um som de resignação. Elias precisava de um plano, rápido. Ele correu de volta para o jipe, abrindo o compartimento de ferramentas. Cordas, uma pá. Nada parecia adequado para tirar um animal de centenas de quilos de uma armadilha de lama. Ele olhou para o rádio. Chamar o parque, a burocracia, o tempo. Dias, talvez dias. O leão não tinha dias. Kovu, percebendo a urgência, correu ao lado de Elias, latindo, como se tentasse acelerar seus pensamentos. Já viu um cachorro ser herói? Se inscreve agora e acompanha até o fim, porque o que vai acontecer vai marcar sua vida. Elias sabia que a chance era mínima. Ele tinha que tentar algo. Ele pegou uma corda mais grossa, com um nó de laçada na ponta e uma pá pequena. Inadequado, mas era tudo o que tinha. A lama era o antagonista silencioso, implacável. Ela não tinha rosto, mas sua presença era esmagadora, sufocante. Cada passo na margem firme era calculado, o solo úmido e instável, ameaçando ceder. Ele tentou jogar a corda, visando o pescoço da leoa, ou talvez um dos ombros que ainda estavam acima da superfície. A primeira tentativa falhou miseravelmente, a corda caindo na lama a poucos metros dela. A leoa nem reagiu. Kovu, frustrado, latiu para a corda, como se a repreendesse por não alcançar. Elias tentou novamente, e de novo. O suor escorria pelo seu rosto, misturando-se com a poeira. A cada falha, a esperança diminuía, e a realidade da situação se tornava mais brutal. O sol começava a se pôr.
tingindo o céu de tons alaranjados e roxos. A noite na savana era ainda mais perigosa. Predadores noturnos, carniceiros, seriam atraídos pelo cheiro de sangue e sofrimento. A leoa, presa e indefesa, seria uma presa fácil. O pânico começou a subir pela garganta de Elias. Ele não podia falhar, não depois de ver a fé de Kovu. Deixa um like como força para a leoa. Ela está lutando contra o tempo, mas não desiste. Ele olhou para a leoa, depois para Kovu. Uma ideia, louca e perigosa, começou a se formar em sua mente. Ele precisava de algo para se aproximar, algo para ancorar a corda, e ele precisava de mais força. Sozinho era impossível. Ele teria que quebrar todas as regras. Ele teria que pedir ajuda. Mas a quem? Naquela vastidão, quem poderia vir? Ele sentiu o peso da decisão, a adrenalina começando a correr em suas veias. O tempo estava se esgotando. O sol mergulhava no horizonte, pintando o céu com pinceladas de fogo e sangue como um aviso. A noite vinha, e com ela, perigos ainda maiores. Elias sentiu o frio na espinha. Ele olhou para o rádio, depois para a vastidão da savana. Horas, dias. A burocracia era um monstro mais lento, mas tão letal quanto a lama. A leoa não tinha esse tempo. Kovu, o vira-lata incansável, estava agora mais perto da leoa, choramingando, lambendo o ar perto do seu focinho exausto, como se tentasse secar suas lágrimas invisíveis. Não posso desistir. Elias rosnou para si mesmo, sua voz rouca de desespero e frustração. Ele correu de volta para o jipe, a mente em um turbilhão. A corda que ele tinha era inútil. A pá era ridícula. Ele precisava de mais. Ele precisava de uma ideia que desafiasse a lógica, a natureza, tudo. Seus olhos varreram o interior do veículo. O guincho. Sim, o guincho. Poderia ser sua única chance. Era para puxar veículos atolados, não para resgatar predadores. Mas o que mais restava? Ele começou a desenrolar o cabo de aço do guincho. O som metálico cortou o silêncio pesado da savana. Um grito de esperança contra o desespero. O cabo era grosso, resistente, mas ainda não era longo o suficiente para alcançar a leoa sem que ele próprio se arriscasse na lama. Ele atou a corda mais fina que tinha à ponta do cabo, tentando ganhar alguns metros preciosos. O coração batia forte. O plano era insano, mas a imagem de Kovu, fiel e incansável, dava-lhe uma coragem que ele não sabia que ainda possuía. Ele precisava de um ponto de apoio. Uma árvore forte, talvez. Não havia nenhuma suficientemente perto, nenhuma que pudesse suportar o peso da leoa e a força do guincho. A lama engolia tudo, até a esperança. Elias sentiu o suor escorrer pelos olhos, cegando-o por um instante. A cada segundo, a leoa afundava mais. Ele podia ver a respiração dela cada vez mais superficial. Ela estava se rendendo. Kovu, percebendo a urgência, latiu novamente. Mas desta vez não era para Elias. Seus latidos eram diferentes, mais agudos, direcionados para a penumbra que se espalhava pela savana. Elias ergueu a cabeça, o olhar fixo no ponto para onde Kovu latia. Um arrepio percorreu sua espinha. Não era um predador. Não era um carniceiro. E você, no lugar dele, o que escolheria? Comenta coragem e mostra que ele não luta sozinho. Do meio da vegetação rasteira, surgiram sombras esguias e silenciosas. Cães. Não um, mas vários. Uma matilha inteira. Cães selvagens africanos com suas pelagens manchadas e orelhas arredondadas. O terror gelou as veias de Elias. Cães selvagens eram caçadores implacáveis, temidos até por leoas. Eles podiam ser agressivos, imprevisíveis. Mas por que estavam ali? E por que Kovu não parecia assustado? Kovu, para a surpresa absoluta de Elias, deu alguns passos em direção à matilha, abanando o rabo com cautela. Ele emitiu um pequeno ganido, quase um chamado. Os cães selvagens pararam, observando. Seus olhos, inteligentes e curiosos, fixaram-se em Kovu.
depois na leoa e, finalmente, em Elias. Não havia agressão, apenas uma curiosa expectativa. Elias sentiu um nó na garganta. Ele conhecia a natureza, havia documentado a brutalidade, mas essa cena era diferente. Ele se lembrou de histórias, lendas sussurradas entre os guias locais, sobre o vira-lata que havia sido abandonado por caçadores ilegais e que, de alguma forma, sobrevivera na savana, evitando os perigos e, por vezes, sendo visto à distância com matilhas de cães selvagens. Seria Kovu o elo? Seria essa a ajuda inesperada? A matilha se aproximou, não de Elias, mas de Kovu. Eles cheiraram um ao outro, um reconhecimento silencioso. Era uma aliança improvável, uma família forjada na mais dura das realidades. E agora essa família havia vindo. Não para caçar a leoa ferida, mas para responder ao chamado de seu pequeno companheiro. Elias sentiu a mente clarear. Ele tinha uma chance louca, perigosa, mas uma chance. Ele precisava comunicar seu plano de alguma forma para Kovu e torcer para que o vira-lata pudesse, por sua vez, guiar seus novos aliados. Ele precisava de agilidade, de cooperação, de algo que ele, sozinho, não poderia fornecer. Ele olhou para o cabo do guincho, depois para a matilha de cães selvagens. Uma ideia se acendeu em seus olhos, uma centelha de esperança que ele pensou ter perdido para sempre. Ele sabia que o risco era imenso, que ele estava desafiando tudo o que havia aprendido sobre a vida selvagem. Mas Kovu, o pequeno vira-lata, havia-lhe ensinado que a compaixão não conhece barreiras de espécie. Ele tinha que tentar. Ele tinha que acreditar. O plano de Elias era uma teia frágil de esperança e desespero. Ele sabia que o guincho do jipe, potente como era, precisava de um ponto de ancoragem sólido, e o cabo de aço, mesmo com a corda amarrada, não alcançaria a leoa sem que ele se aventurasse perigosamente na lama. Seus olhos varreram a paisagem. Nada. Apenas a vastidão traiçoeira e as sombras que se alongavam com o pôr do sol. Mas então ele olhou para a matilha. Os cães selvagens africanos, predadores por natureza, agora estavam ali, silenciosos, observando. Seus olhos, antes focados na caça, pareciam curiosos, quase expectantes. Elias sentiu um lampejo. Kovu era a chave. O pequeno vira-lata, que havia desafiado todas as leis da savana ao se aliar a esses caçadores selvagens, era a ponte. Ele precisava que Kovu guiasse a matilha. Mas como? Como explicar a um cão que ele precisava de ajuda para salvar uma leoa? A comunicação seria por instinto, por desespero, por uma centelha de compreensão que transcendia as espécies. Ele desenrolou mais cabo do guincho, puxando-o com dificuldade. O metal frio arranhava o chão. A leoa, quase submersa, mal se movia. A respiração era um fio tênue. O tempo estava acabando. Elias olhou para Kovu. "Kovu, vem aqui, garoto!" Ele chamou, sua voz rouca. O vira-lata, hesitante, deixou a matilha e correu até ele, abanando o rabo. Elias pegou a ponta da corda amarrada ao cabo do guincho. "Eu preciso que você leve isso até ela, entende? Até a leoa." Kovu inclinou a cabeça, os olhos atentos. Elias, com gestos amplos, apontou para a leoa, depois para a corda e então para a matilha. Ele fez um som de puxar, um esforço. O cão selvagem líder, um macho de focinho escuro e cicatrizes de batalhas, observava a cena com uma inteligência quase humana. Havia uma curiosidade, uma hesitação, mas também uma aceitação da presença de Elias. Deixa um like como punho cerrado contra a crueldade. Elias então teve a ideia mais audaciosa. Ele precisava de um ponto de apoio para o cabo do guincho. Não havia árvore, mas havia o jipe. Se ele pudesse passar o cabo por cima da leoa e ancorá-lo no próprio jipe, do outro lado, criando uma espécie de polia improvisada, talvez houvesse uma chance. Mas isso significava que Kovu e a matilha
Teriam que levar a corda através da lama, passando perigosamente perto da leoa. Ele atou a ponta da corda a um pedaço de madeira que encontrou, algo que Kovu pudesse segurar. Kovu, leva até lá. Elias apontou com a voz carregada de urgência para o outro lado da leoa, onde a lama era menos profunda e o chão um pouco mais firme. Kovu pegou o pedaço de madeira com a boca, a corda se arrastando. Mas ele parou, olhando para a lama, depois para a leoa. O medo era palpável. Ele sabia o perigo. Foi então que o líder da matilha se moveu. Com um rosnado baixo, quase um encorajamento, ele empurrou Kovu. Outros cães selvagens se aproximaram, farejando a corda, a leoa, o cheiro de desespero. Kovu, sentindo o apoio, ou talvez a pressão, deu um passo hesitante na lama. Ela era pegajosa, fria. Ele afundou um pouco, mas continuou. Um a um, os cães selvagens, movidos por uma lealdade inusitada a Kovu, ou por uma curiosidade instintiva, começaram a seguir. Eles eram mais leves, mais ágeis. Eles se espalharam, alguns na margem, outros entrando na parte menos traiçoeira da lama, criando um caminho visual para Kovu. O pequeno vira-lata, com a corda na boca, começou a contornar a leoa, lentamente. Cada passo era uma luta. A lama puxava, ameaçava engoli-lo. A leoa, com um esforço quase imperceptível, ergueu a cabeça e observou Kovu, seus olhos âmbares fixos no pequeno ser que arriscava tudo por ela. Não havia agressão, apenas uma exaustão que parecia ter apagado qualquer instinto de caça. Elias sentiu o coração na garganta. Ele sabia que um movimento errado da leoa, um pânico repentino poderia ser fatal para Kovu e os cães selvagens. Mas eles continuaram. Kovu, com a corda, chegou ao outro lado, onde a margem era mais estável. Os cães selvagens se posicionaram, como se entendessem a tarefa. Se você acredita que amor vence medo, escreve amor nos comentários. Kovu precisa de toda a força do mundo agora. Agora, o desafio era puxar a corda por cima da leoa, sem que ela se assustasse. Elias começou a puxar o cabo do guincho lentamente, dando instruções silenciosas a Kovu com gestos. O pequeno vira-lata, com a ajuda dos cães selvagens, conseguiu manobrar a corda, posicionando-a sobre o corpo da leoa, logo abaixo de seus ombros, onde a lama ainda não a havia engolido completamente. Era um laço frouxo, mas suficiente. Elias correu para o jipe, ancorou a ponta do cabo no gancho traseiro, criando a polia improvisada. A tensão era excruciante. A noite caía rapidamente, as cores do céu se transformando em um roxo sombrio. Ele ativou o guincho. O motor roncou, um som de metal e força que ecoou na savana. O cabo começou a tensionar. A lama resistia. A leoa gemeu, um som de dor e exaustão. Era a luta final contra a armadilha mortal. Elias sabia que cada segundo contava. A vida da leoa, e talvez a sua, dependia daquele momento. O motor do guincho rugiu, um som gutural que parecia ecoar a própria agonia da savana. O cabo de aço começou a esticar, um nervo metálico sob imensa pressão. A leoa, com um gemido profundo que rasgou o ar, sentiu o puxão. A lama, sua carrasca pegajosa, resistia com uma força brutal. Bolhas de ar e gás borbulhavam na superfície, liberando um cheiro fétido de decomposição e enxofre, um lembrete do que a morte trazia. Elias, com as mãos firmes no controle do guincho, observava cada milímetro de progresso. Seus olhos ardiam, a exaustão pesava sobre ele, mas a adrenalina o mantinha alerta. O jipe tremia sob o esforço, a suspensão rangendo. Ele podia sentir o cabo vibrar, a tensão quase palpável. Cada puxão era uma batalha. A leoa se debatia fracamente, seus músculos exaustos se contraindo em espasmos dolorosos. O ferimento em sua pata, agora mais visível, pulsava, e o sangue fresco se misturava à lama escura. Kovu, na margem oposta, latia freneticamente um coro de encorajamento e desespero.
Os cães selvagens, surpreendentemente, não estavam assustados. Eles se mantinham a uma distância segura, mas seus olhos fixos na leoa, depois em Elias, depois em Kovu, demonstravam uma curiosidade intensa. Era como se estivessem assistindo a um ritual antigo, uma dança de vida e morte. Eles pareciam entender a gravidade da situação. Lentamente, centímetro por centímetro, o corpo massivo da leoa começou a ceder. A lama a soltava com relutância, um abraço viscoso que não queria abrir mão de sua presa. O som de sucção era horripilante, como se a terra estivesse soltando um último suspiro. A cabeça da leoa ergueu-se um pouco mais, revelando seu pescoço enlameado. Seus olhos, antes cheios de terror, agora mostravam uma faísca de esperança, misturada com uma dor profunda. Elias sentiu um nó na garganta. Ele não podia falhar. Não agora. Ele aumentou a potência do guincho. O motor gemeu mais alto. O jipe inclinou-se perigosamente. Ele sabia que estava forçando os limites do equipamento e talvez os seus próprios. A noite avançava e a escuridão começava a envolver a savana, transformando as sombras em monstros, os sons distantes em ameaças. Deixa um like se você sente a tensão deste momento. Cada clique é um impulso para a liberdade da leoa. A leoa começou a escorregar para fora da lama. Suas patas traseiras, antes completamente submersas, emergiram, cobertas por uma crosta grossa e escura. Ela tentou se apoiar, mas os músculos estavam atrofiados, dormentes. Ela caiu de lado, um movimento pesado e desajeitado, e a corda do guincho o apertou, causando-lhe mais dor. Um rugido fraco, quase um gemido, escapou de sua garganta. Elias percebeu o perigo. Se ela se debatesse com força total, poderia se ferir ainda mais, ou até mesmo se soltar da corda. Ele precisava ser rápido, mas cauteloso. Ele diminuiu a velocidade do guincho, permitindo que ela se estabilizasse um pouco, que respirasse. Kovu, ao ver a leoa se mover, correu mais perto da margem, latindo de forma mais suave, como se tentasse acalmá-la. A lama, agora, revelava a extensão total do sofrimento da leoa. Além do ferimento na pata, havia cortes e escoriações em seu corpo, provavelmente de tentativas desesperadas de sair sozinha ou de lutas anteriores. Ela estava esquelética, enfraquecida pela fome e pelo pânico. Seu pelo, antes dourado, estava empastado, pesado, um fardo extra. Elias acelerou novamente, com um último esforço. O guincho puxou, e com um som de sucção final, a leoa foi arrastada para fora da armadilha. Ela rolou na terra firme, ofegante, exausta, seu corpo tremendo incontrolavelmente. A lama escorria dela, formando poças escuras no chão. Ela estava livre, mas não salva. Seu corpo estava quebrado, sua mente traumatizada. Kovu, sem hesitar, correu para a leoa. Ele cheirou seu focinho, lambeu sua cabeça enlameada, emitindo pequenos ganidos. A leoa, para o espanto de Elias, não reagiu com agressão. Ela simplesmente deitou a cabeça, os olhos fixos no pequeno vira-lata, como se reconhecesse nele o seu salvador silencioso. Os cães selvagens, em silêncio, observavam a cena. Uma matilha de predadores testemunhando um ato de pura compaixão. Elias desligou o guincho, seu corpo tremendo de exaustão. Ele havia conseguido. Ele havia desafiado a natureza, a burocracia, o cinismo que o corroía. Mas a leoa ainda estava em perigo. Ferida, fraca, exposta aos perigos da noite, e a matilha de cães selvagens estava ali. O alívio se misturou com uma nova onda de pânico. O resgate físico era apenas o começo. Ele precisava de mais ajuda. Rápido, o sol já havia desaparecido completamente e as primeiras estrelas começavam a cintilar no céu africano. O cheiro da noite, fresco e perigoso, pairava no ar. A verdadeira batalha pela sobrevivência da leoa estava apenas começando. Ele tinha um leão ferido, um vira-lata fiel e uma matilha de cães selvagens a poucos metros.
O que faria agora? A leoa jazia na terra, um monte de carne e osso exausto, coberta de lama e ferimentos. Elias desligou o guincho. O silêncio que se seguiu foi pesado, carregado de uma mistura de alívio e pânico renovado. Ele havia conseguido o impossível. Mas o que fazer agora? A leoa estava viva, sim, mas mal. Sua respiração era superficial. Seu corpo tremia. A noite, que já havia engolido o sol, descia impiedosa sobre a savana, trazendo consigo o frio e os predadores noturnos. Kovu, o pequeno vira-lata, estava ao lado da leoa, cheirando-a, lambendo seu focinho. Não havia medo em seus olhos, apenas uma devoção inabalável. A leoa, por sua vez, ergueu ligeiramente a cabeça, os olhos âmbares encontrando os de Kovu. Um reconhecimento silencioso, quase uma gratidão. A matilha de cães selvagens, a poucos metros, observava a cena. Seus olhos brilhavam na penumbra crescente, predadores por natureza, mas agora, curiosamente, inertes. Eles não avançavam, não ameaçavam. Pareciam esperar, ou talvez por alguma razão insondável, proteger. Elias sabia que não podia ficar ali. A leoa precisava de cuidados veterinários urgentes. Seu ferimento na pata era profundo e a exaustão, a fome e o trauma eram uma sentença de morte lenta. Ele correu para o jipe, pegando o radiocomunicador. Suas mãos tremiam enquanto discava a frequência de emergência do parque. Era uma quebra total de protocolo. A política de não intervenção era sagrada, gravada a ferro e fogo nas regras da conservação. Ele seria repreendido, talvez demitido, mas não importava, não mais. Aqui é Elias Vance, código 7 Alpha. Preciso de ajuda urgente, repito, urgente. Uma leoa, ela está presa na lama. Acabei de tirá-la, mas está gravemente ferida, pata dianteira, exaustão severa. E há uma matilha de cães selvagens por perto. Sua voz estava tensa, quase um sussurro. Do outro lado, o silêncio. Depois, a voz ríspida do chefe dos guardas. Marcos. Vance? O que você está fazendo fora da sua área? E uma leoa na lama? Você sabe as regras. Não intervenção. É uma leoa, Vance, um predador. E cães selvagens, você está louco. Marcos, não há tempo para isso. Ela estava afundando, morrendo. Eu tive que agir. E os cães, eles não estão atacando. Na verdade, eles ajudaram. E tem um vira-lata, Marcos, um pequeno cão que não a abandonou por nada. Por favor, ela precisa de um veterinário agora, ou não vai sobreviver à noite. Eu quebrei o protocolo, sim, mas salvei uma vida. Agora me ajude a mantê-la viva. A frustração e o desespero de Elias eram palpáveis em cada palavra. Ele podia sentir o olhar de Kovu sobre ele, uma pressão silenciosa. Houve outro silêncio prolongado. Elias podia quase ouvir Marcos ponderando, lutando entre a burocracia e a urgência da situação. Ele sabia que Marcos era um homem de princípios, mas também um amante da vida selvagem. A menção do vira-lata e dos cães selvagens deve ter plantado uma semente de dúvida. Uma leoa e um cão selvagem? Isso era inédito. Certo, Vance. Marcos finalmente disse, a voz ainda dura, mas com um tom de resignação. Estou enviando uma equipe de resgate e o Dr. Anya, nossa veterinária. Eles estarão aí em 1 hora, talvez um pouco mais. O sinal está ruim. Mantenha a leoa segura e, pelo amor de Deus, não faça mais nada imprudente. E se os cães selvagens se tornarem uma ameaça, reporte imediatamente. Entendido? Entendido, Marcos. Obrigado. Muito obrigado. Elias respondeu, um alívio avassalador inundando-o. 1 hora. Era muito tempo, mas era uma chance. Ele desligou o rádio, a respiração pesada. Se essa virada te deu esperança, deixa um like. A ajuda está chegando. Ele olhou para a leoa. Ela estava deitada de lado, os olhos semicerrados, mas ainda respirando. Kovu, como um pequeno guardião, estava aninhado perto dela, o corpo minúsculo oferecendo um calor e uma presença.
A matilha de cães selvagens permaneceu à distância, uma barreira invisível entre a leoa e os perigos da noite. Elias não entendia, não era lógico. Predadores não protegiam outros predadores, muito menos um cão de rua. Mas ali estavam eles, uma prova viva de que a natureza podia ser mais complexa e surpreendente do que qualquer documentário poderia capturar. Elias pegou sua lanterna de cabeça, acendendo-a. O feixe de luz cortou a escuridão, revelando a extensão do pântano de lama, agora um monstro adormecido. Ele se aproximou da leoa com cautela. Ela não reagiu. Ele podia ver a ferida em sua pata, inchada e infeccionada. Precisava ser limpa. Ele não tinha nada para isso. A espera seria torturante. Kovu, ao perceber Elias se aproximar, levantou a cabeça, um pequeno rosnado baixo em sua garganta, um aviso. Ele estava protegendo a leoa, até mesmo de seu salvador. Elias parou, respeitando o espaço do pequeno cão. "Tudo bem, garoto. Eu entendo. A ajuda está vindo." Ele sentou-se a uma distância segura, observando a cena surreal. A leoa, o vira-lata, os cães selvagens e ele. Um humano que havia quebrado todas as regras. A noite africana se aprofundava, e cada minuto parecia uma eternidade. Os sons da savana, antes distantes, agora pareciam mais próximos, mais ameaçadores. A vida da leoa pendia por um fio tênue, e Elias sentia o peso dessa responsabilidade sobre seus ombros. A espera seria o último teste de sua coragem e da fé de Kovu. A noite aprofundou-se, tornando-se uma manta pesada e fria sobre a savana. O ar gelado mordia a pele de Elias, mas era a tensão que o fazia tremer. Ele observava a leoa, uma silhueta escura contra a escuridão crescente, sua respiração superficial e irregular. Cada ganido baixo de Kovu cortava o silêncio como uma lâmina. Os cães selvagens permaneciam ali, figuras espectrais no limite da visão, suas silhuetas esguias e o brilho dos olhos refletindo a pouca luz das estrelas. Não havia lógica para aquilo. A savana era um lugar de predação, de sobrevivência implacável. Mas ali, sob o manto da noite africana, as regras pareciam suspensas. Elias tentou ligar o rádio novamente, apenas para verificar o sinal. Estática. Marcos havia dito 1 hora, talvez mais, uma eternidade quando uma vida pendia por um fio. Ele pegou sua garrafa de água, um gole seco. Seus olhos varriam o horizonte, buscando qualquer sinal de luz, qualquer som de motor que indicasse a chegada da ajuda. Nada. Apenas o coro noturno dos insetos, o grito distante de uma hiena, o rugido abafado de um leão em algum lugar remoto. Cada som era uma ameaça potencial, cada sombra um predador à espreita. O medo rastejou por sua espinha. A leoa ferida era um alvo fácil, e ele, um humano sozinho, era ainda mais vulnerável. Mas a imagem de Kovu, o pequeno vira-lata, aninhado perto da fera, desafiava seu próprio instinto de autopreservação. Se aquele cão podia ter tamanha coragem, Elias também podia. Ele se agarrou a essa ideia, a essa faísca de esperança que Kovu havia acendido em seu coração endurecido. Kovu, sentindo a inquietação de Elias, ergueu a cabeça e soltou um latido baixo, quase um lamento. A leoa, num esforço mínimo, abriu os olhos e olhou para o cão. Depois, para Elias. Seus olhos, antes selvagens, agora carregavam uma expressão de dor e uma estranha resignação. Era como se ela soubesse que sua vida estava nas mãos desses seres improváveis. De repente, um movimento. Uma sombra se destacou da escuridão, rastejando silenciosamente. Elias apertou os olhos, o coração batendo forte no peito. Era um chacal, atraído pelo cheiro de sangue e sofrimento. O chacal parou, farejando o ar, seus olhos brilhando com uma fome oportunista. Kovu, percebendo a ameaça, rosnou, um som surpreendentemente feroz para seu tamanho. Os cães selvagens, que até então pareciam estáticos,
se moveram. O líder da matilha deu um passo à frente, um rosnado grave escapando de sua garganta. Um aviso inconfundível. O chacal hesitou, avaliou a situação, uma leoa ferida, um vira-lata furioso e uma matilha de cães selvagens inesperadamente protetores. E, com um último olhar furtivo, virou-se e desapareceu na noite. Elias soltou o ar que nem sabia que estava prendendo. A matilha de cães selvagens estava, de fato, protegendo a leoa. Era uma cena tão bizarra quanto milagrosa. A natureza, em sua imprevisibilidade, havia tecido uma tapeçaria de alianças que desafiava toda a lógica científica que ele conhecia. Já viu um cachorro ser herói? Se inscreve agora e acompanha até o fim, porque o que vai acontecer vai marcar sua vida. Os minutos se arrastavam como horas. Elias tentou se manter aquecido, esfregando as mãos. Ele observou Kovu, que agora lambia a ferida da leoa com delicadeza, como se tentasse aliviar a dor. A leoa permitia, sem um único sinal de agressão. Era uma intimidade impensável entre predador e presa, um elo forjado na adversidade e na vulnerabilidade. Elias sentiu uma emoção profunda, algo que ele pensava ter enterrado há muito tempo. Aquele pequeno cão, com sua coragem e compaixão, estava desmantelando seu cinismo camada por camada. Ele se lembrou de um flash da sua própria vida, um momento em que ele mesmo havia falhado em ajudar, em intervir. Anos atrás, um filhote de elefante que havia se separado da manada, sozinho e vulnerável. Elias, seguindo as regras, havia apenas observado, documentado sua morte lenta. A memória era um aguilhão, uma cicatriz em sua alma. Ele havia racionalizado, dito a si mesmo que era a lei da natureza. Mas Kovu estava ali, provando que a compaixão não precisava de racionalização, apenas de ação. A leoa gemeu novamente, um som de dor que fez o coração de Elias apertar. Ela tentou mover a pata ferida, mas a dor era excruciante. Elias sabia que ela estava entrando em choque. Ele precisava fazer algo, qualquer coisa, para mantê-la estável até a chegada da equipe. Ele rasgou um pedaço de sua camisa, o tecido macio. Com cautela extrema, ele se aproximou da leoa, ignorando o rosnado baixo de Kovu. Kovu, sou eu, Elias. Eu preciso ajudá-la, entende? Ele sussurrou, sua voz suave, quase implorando. Kovu o olhou, seus olhos inteligentes avaliando a intenção. A leoa, sentindo a aproximação, abriu os olhos novamente. Elias moveu a mão lentamente, mostrando o tecido. Ele não tentou tocar a ferida diretamente, apenas limpou gentilmente a lama e o sangue ao redor, tentando estancar o sangramento superficial. A leoa soltou um suspiro, e Elias pôde sentir o calor de seu corpo massivo, a fragilidade por trás de sua força lendária. Os cães selvagens observavam cada movimento de Elias monitorado. Não havia hostilidade, apenas uma vigilância silenciosa. Era um acordo tácito, uma trégua em nome de uma vida. O cheiro de sangue, lama e suor pairava no ar, misturando-se com o perfume terroso da savana. Elias sentia cada nervo do seu corpo em alerta máximo. O vento começou a soprar com mais força, trazendo consigo um frio cortante e o som de galhos secos quebrando à distância. A noite estava longe de terminar, e a leoa, mesmo fora da lama, ainda estava em uma corrida contra o tempo, contra a infecção, contra a natureza impiedosa da savana. A chegada da equipe de resgate não era apenas uma esperança, era a única chance. Cada minuto que passava parecia uma década, enquanto Elias esperava, o coração na garganta, por um farol de luz na escuridão. A noite aprofundou-se, tornando-se uma manta pesada e fria sobre a savana. O ar gelado mordia a pele de Elias, mas era a tensão que o fazia tremer. Ele observava a leoa, uma silhueta escura contra a escuridão crescente, sua respiração superficial e irregular. Cada ganido baixo de Kovu
cortava o silêncio como uma lâmina. Os cães selvagens permaneciam ali, figuras espectrais no limite da visão, suas silhuetas esguias e o brilho dos olhos refletindo a pouca luz das estrelas. Não havia lógica para aquilo. A savana era um lugar de predação, de sobrevivência implacável. Mas ali, sob o manto da noite africana, as regras pareciam suspensas. Elias tentou ligar o rádio novamente, apenas para verificar o sinal. Estática. Marcos havia dito 1 hora, talvez mais. Uma eternidade quando uma vida pendia por um fio. Ele pegou sua garrafa de água, um gole seco. Seus olhos varriam o horizonte, buscando qualquer sinal de luz, qualquer som de motor que indicasse a chegada da ajuda. Nada. Apenas o coro noturno dos insetos, o grito distante de uma hiena, o rugido abafado de um leão em algum lugar remoto. Cada som era uma ameaça potencial, cada sombra um predador à espreita. O medo rastejou por sua espinha. A leoa ferida era um alvo fácil. E ele, um humano sozinho, era ainda mais vulnerável. Mas a imagem de Kovu, o pequeno vira-lata, aninhado perto da fera, desafiava seu próprio instinto de autopreservação. Se aquele cão podia ter tamanha coragem, Elias também podia. Ele se agarrou a essa ideia, a essa faísca de esperança que Kovu havia acendido em seu coração endurecido. Kovu, sentindo a inquietação de Elias, ergueu a cabeça e soltou um latido baixo, quase um lamento. A leoa, num esforço mínimo, abriu os olhos e olhou para o cão, depois para Elias. Seus olhos, antes selvagens, agora carregavam uma expressão de dor e uma estranha resignação. Era como se ela soubesse que sua vida estava nas mãos desses seres improváveis. De repente, um movimento. Uma sombra se destacou da escuridão, rastejando silenciosamente. Elias apertou os olhos, o coração batendo forte no peito. Era um chacal, atraído pelo cheiro de sangue e sofrimento. O chacal parou, farejando o ar, seus olhos brilhando com uma fome oportunista. Kovu, percebendo a ameaça, rosnou, um som surpreendentemente feroz para seu tamanho. Os cães selvagens, que até então pareciam estáticos, se moveram. O líder da matilha deu um passo à frente, um rosnado grave escapando de sua garganta, um aviso inconfundível. O chacal hesitou, avaliou a situação, uma leoa ferida, um vira-lata furioso e uma matilha de cães selvagens inesperadamente protetores. E com um último olhar furtivo, virou-se e desapareceu na noite. Elias soltou o ar que nem sabia que estava prendendo. A matilha de cães selvagens estava de fato protegendo a leoa. Era uma cena tão bizarra quanto milagrosa. A natureza, em sua imprevisibilidade, havia tecido uma tapeçaria de alianças que desafiava toda a lógica científica que ele conhecia. Já viu um cachorro ser herói? Se inscreve agora e acompanha até o fim, porque o que vai acontecer vai marcar sua vida. Os minutos se arrastavam como horas. Elias tentou se manter aquecido, esfregando as mãos. Ele observou Kovu, que agora lambia a ferida da leoa com delicadeza, como se tentasse aliviar a dor. A leoa permitia, sem um único sinal de agressão. Era uma intimidade impensável entre predador e presa, um elo forjado na adversidade e na vulnerabilidade. Elias sentiu uma emoção profunda, algo que ele pensava ter enterrado há muito tempo. Aquele pequeno cão, com sua coragem e compaixão, estava desmantelando seu cinismo camada por camada. Ele se lembrou de um flash da sua própria vida, um momento em que ele mesmo havia falhado em ajudar, em intervir. Anos atrás, um filhote de elefante que havia se separado da manada, sozinho e vulnerável. Elias, seguindo as regras, havia apenas observado, documentado sua morte lenta. A memória era um aguilhão, uma cicatriz em sua alma. Ele havia racionalizado, dito a si mesmo que era a lei da natureza, mas Kovu estava ali, provando que a compaixão não precisava de racionalização, apenas de ação.
A leoa gemeu novamente, um som de dor que fez o coração de Elias apertar. Ela tentou mover a pata ferida, mas a dor era excruciante. Elias sabia que ela estava entrando em choque. Ele precisava fazer algo, qualquer coisa, para mantê-la estável até a chegada da equipe. Ele rasgou um pedaço de sua camisa, o tecido macio. Com cautela extrema, ele se aproximou da leoa, ignorando o rosnado baixo de Kovu. Kovu, sou eu, Elias. Eu preciso ajudá-la, entende? Ele sussurrou, sua voz suave, quase implorando. Kovu o olhou, seus olhos inteligentes avaliando a intenção. A leoa, sentindo a aproximação, abriu os olhos novamente. Elias moveu a mão lentamente, mostrando o tecido. Ele não tentou tocar a ferida diretamente, apenas limpou gentilmente a lama e o sangue ao redor, tentando estancar o sangramento superficial. A leoa soltou um suspiro, e Elias pôde sentir o calor de seu corpo massivo, a fragilidade por trás de sua força lendária. Os cães selvagens observavam cada movimento de Elias monitorado. Não havia hostilidade, apenas uma vigilância silenciosa. Era um acordo tácito, uma trégua em nome de uma vida. O cheiro de sangue, lama e suor pairava no ar, misturando-se com o perfume terroso da savana. Elias sentia cada nervo do seu corpo em alerta máximo. O vento começou a soprar com mais força, trazendo consigo um frio cortante e o som de galhos secos quebrando a distância. A noite estava longe de terminar, e a leoa, mesmo fora da lama, ainda estava em uma corrida contra o tempo, contra a infecção, contra a natureza impiedosa da savana. A chegada da equipe de resgate não era apenas uma esperança, era a única chance. Cada minuto que passava parecia uma década, enquanto Elias esperava, o coração na garganta, por um farol de luz na escuridão. O frio se intensificou, penetrando os ossos de Elias. A leoa tremia visivelmente e sua respiração se tornou ainda mais rasa e ofegante. O choque estava se aprofundando. Kovu, percebendo a piora, começou a lamber o focinho da leoa de forma mais frenética, como se tentasse acordá-la. Era um desespero silencioso, mas palpável. Elias sabia que o tecido de sua camisa não era suficiente para conter o sangramento interno ou para aquecê-la. Ele precisava de algo mais, algo que ele não tinha. Ele se lembrou de uma manta térmica de emergência que guardava no kit de primeiros socorros do jipe para casos extremos. Era arriscado. A leoa estava em um estado crítico e qualquer movimento brusco poderia ser fatal. Além disso, a presença humana tão perto de uma leoa selvagem, mesmo ferida, era um convite ao perigo. Kovu, por mais que confiasse em Elias, poderia reagir de forma protetora se ele tentasse se aproximar demais. Mas o tempo estava se esgotando. Kovu, ele sussurrou apontando para o jipe. Eu vou pegar algo para ela, para aquecê-la. Entende? O pequeno vira-lata o observou, seus olhos fixos e inteligentes. Havia uma hesitação em seu olhar. Um conflito entre a necessidade de proteger e a compreensão da urgência. Elias interpretou isso como um sinal. Ele se levantou lentamente, um movimento cuidadoso e deliberado. Cada passo em direção ao jipe parecia uma eternidade. Ele podia sentir os olhos da matilha de cães selvagens sobre ele, uma vigilância constante. Chegando ao veículo, ele abriu o porta-malas com o mínimo de ruído possível. Encontrou a manta prateada, fina e leve, mas incrivelmente eficaz em reter calor. Ele a pegou, junto com uma pequena lanterna de mão, para ter um foco de luz mais preciso. Ao retornar, a cena era a mesma, mas a tensão havia aumentado. A leoa parecia ainda mais fraca. Kovu estava aninhado contra sua cabeça, um calor minúsculo contra o corpo massivo e gelado. Elias se ajoelhou a uma distância segura. Kovu, preciso cobri-la. Para o frio. Por favor, me deixe ajudar. O vira-lata rosnou, um som baixo, mas firme. Seus dentes estavam à mostra. Ele não cederia. A devoção de Kovu era absoluta. Elias sabia que não podia forçar.
Ele não queria arriscar assustar a leoa ou o próprio Kovu. O que ele faria? Ele estava a poucos metros de salvar a leoa do frio, mas o guardião dela impedia. E você, no lugar dele, o que escolheria? Comenta coragem e mostra que ele não luta sozinho. Elias tentou outra abordagem. Ele estendeu a manta no chão entre ele e a leoa, como uma oferta de paz. Ele a empurrou lentamente com a ponta do pé, até que ela estivesse a uma distância alcançável para Kovu, mas ainda longe o suficiente para não ameaçá-lo. O vira-lata observou, farejando o material prateado com cautela. A leoa gemeu novamente, um som que quebrou o coração de Elias. O tempo era um luxo que eles não tinham. Ele precisava de um milagre ou de uma aceitação. A leoa gemeu novamente, um som de dor que fez o coração de Elias apertar. Ela tentou mover a pata ferida, mas a dor era excruciante. Elias sabia que ela estava entrando em choque. Ele precisava fazer algo, qualquer coisa, para mantê-la estável até a chegada da equipe. Ele rasgou um pedaço de sua camisa, o tecido macio. Com cautela extrema, ele se aproximou da leoa, ignorando o rosnado baixo de Kovu. Kovu, sou eu, Elias, eu preciso ajudá-la. Entende? Ele sussurrou sua voz suave, quase implorando. Kovu o olhou, seus olhos inteligentes avaliando a intenção. A leoa, sentindo a aproximação, abriu os olhos novamente. Elias moveu a mão lentamente, mostrando o tecido. Ele não tentou tocar a ferida diretamente, apenas limpou gentilmente a lama e o sangue ao redor, tentando estancar o sangramento superficial. A leoa soltou um suspiro e Elias pôde sentir o calor de seu corpo massivo, a fragilidade por trás de sua força lendária. Os cães selvagens observavam, cada movimento de Elias monitorado. Não havia hostilidade, apenas uma vigilância silenciosa. Era um acordo tácito, uma trégua em nome de uma vida. O cheiro de sangue, lama e suor pairava no ar, misturando-se com o perfume terroso da savana. Elias sentia cada nervo do seu corpo em alerta máximo. O vento começou a soprar com mais força, trazendo consigo um frio cortante e o som de galhos secos quebrando a distância. A noite estava longe de terminar. E a leoa, mesmo fora da lama, ainda estava em uma corrida contra o tempo, contra a infecção, contra a natureza impiedosa da savana. A chegada da equipe de resgate não era apenas uma esperança, era a única chance. Cada minuto que passava parecia uma década, enquanto Elias esperava, o coração na garganta, por um farol de luz na escuridão. O frio se intensificou, penetrando os ossos de Elias. A leoa tremia visivelmente e sua respiração se tornou ainda mais rasa e ofegante. O choque estava se aprofundando. Kovu, percebendo a piora, começou a lamber o focinho da leoa de forma mais frenética, como se tentasse acordá-la. Era um desespero silencioso, mas palpável. Elias sabia que o tecido de sua camisa não era suficiente para conter o sangramento interno ou para aquecê-la. Ele precisava de algo mais, algo que ele não tinha. Ele se lembrou de uma manta térmica de emergência que guardava no kit de primeiros socorros do Jeep para casos extremos. Era arriscado. A leoa estava em um estado crítico e qualquer movimento brusco poderia ser fatal. Além disso, a presença humana tão perto de uma leoa selvagem, mesmo ferida, era um convite ao perigo. Kovu, por mais que confiasse em Elias, poderia reagir de forma protetora se ele tentasse se aproximar demais. Mas o tempo estava se esgotando. Kovu, ele sussurrou, apontando para o jipe. Eu vou pegar algo para ela, para aquecê-la. Entende? O pequeno vira-lata o observou, seus olhos fixos e inteligentes. Havia uma hesitação em seu olhar, um conflito entre a necessidade de proteger e a compreensão da urgência. Elias interpretou isso como um sinal. Ele se levantou lentamente, um movimento cuidadoso e deliberado.
Cada passo em direção ao jipe parecia uma eternidade. Ele podia sentir os olhos da matilha de cães selvagens sobre ele, uma vigilância constante. Chegando ao veículo, ele abriu o porta-malas com o mínimo de ruído possível. Encontrou a manta prateada, fina e leve, mas incrivelmente eficaz em reter calor. Ele a pegou, junto com uma pequena lanterna de mão, para ter um foco de luz mais preciso. Ao retornar, a cena era a mesma, mas a tensão havia aumentado. A leoa parecia ainda mais fraca. Kovu estava aninhado contra sua cabeça, um calor minúsculo contra o corpo massivo e gelado. Elias se ajoelhou a uma distância segura. Kovu, preciso cobri-la. Para o frio. Por favor, me deixe ajudar. O vira-lata rosnou, um som baixo, mas firme. Seus dentes estavam à mostra. Ele não cederia. A devoção de Kovu era absoluta. Elias sabia que não podia forçar. Ele não queria arriscar assustar a leoa ou o próprio Kovu. O que ele faria? Ele estava a poucos metros de salvar a leoa do frio, mas o guardião dela impedia. E você, no lugar dele, o que escolheria? Comenta coragem e mostra que ele não luta sozinho. Elias tentou outra abordagem. Ele estendeu a manta no chão entre ele e a leoa como uma oferta de paz. Ele a empurrou lentamente com a ponta do pé até que ela estivesse a uma distância alcançável para Kovu, mas ainda longe o suficiente para não ameaçá-lo. O vira-lata observou, farejando o material prateado com cautela. A leoa gemeu novamente, um som que quebrou o coração de Elias. O tempo era um luxo que eles não tinham. Ele precisava de um milagre ou de uma aceitação. Foi então que a leoa, com um esforço quase imperceptível, moveu a cabeça e encostou o focinho na lateral de Kovu. Um toque suave, um reconhecimento. O vira-lata, como se tivesse recebido uma ordem silenciosa, olhou para Elias. O rosnado sumiu. Ele deu um passo para o lado, abrindo espaço. Elias, com o coração batendo forte, pegou a manta e, com movimentos lentos e deliberados, cobriu a leoa. O calor instantâneo fez a fera suspirar e seus tremores diminuíram. Kovu voltou a se aninhar ao lado dela, agora sobre a manta, como um guardião ainda mais eficaz. De repente, um feixe de luz cortou a escuridão distante, seguido pelo som inconfundível de motores. A ajuda estava chegando. Marcos e a doutora Anya desembarcaram do veículo, seus rostos sérios, mas aliviados ao ver a leoa coberta e Kovu ao seu lado. Marcos, apesar da rigidez, não pôde esconder o espanto ao ver a cena surreal. "Vance, você realmente fez isso", ele murmurou, a voz sem a raiva esperada. Doutora Anya, uma mulher pragmática, logo se ajoelhou para examinar a leoa, sua expressão se suavizando ao ver a coragem do pequeno cão. A leoa foi sedada e cuidadosamente transportada para um centro de reabilitação. Kovu, sem hesitar, seguiu Elias para o jipe, seus olhos fixos na leoa que desaparecia na noite. Elias não hesitou. Kovu havia se tornado parte inseparável daquela história e de sua própria vida. A matilha de cães selvagens observou a partida, um silêncio digno pairando sobre eles, como se tivessem cumprido sua parte em um pacto antigo. Semanas depois, a leoa, agora chamada de Esperança pela equipe do parque, estava em plena recuperação. Sua pata curava e ela ganhava peso. Kovu, por sua vez, havia se tornado o companheiro constante de Elias. De um vira-lata sem rumo, ele se transformou no mascote do parque, um símbolo vivo da empatia e da coragem. A história de Kovu e Esperança se espalhou como um incêndio na savana, virando manchete em jornais e documentários. Elias, antes um homem cínico, redescobriu sua paixão, usando sua câmera não apenas para observar, mas para inspirar. Ele documentou a recuperação de Esperança, a lealdade de Kovu e a mensagem de que a compaixão não conhece barreiras de espécie. Sua carreira e sua vida ganharam um novo propósito. A imagem final mostra Kovu e Elias, juntos,
observando esperança através de uma cerca, forte e majestosa novamente, pronta para ser reintegrada à natureza. Kovu late suavemente, como se despedindo. Elias sorri, um sorriso genuíno que há muito não aparecia em seu rosto. Ele aprendeu que, por vezes, os maiores heróis vêm nos pacotes mais improváveis e que a verdadeira força não reside em ignorar a dor, mas em ter a coragem de enfrentá-la, por mais insignificante que a ajuda possa parecer. A empatia, ele percebeu, é a linguagem universal que transcende todas as diferenças, capaz de redefinir o que significa ser uma família e o valor intrínseco de cada vida. Se essa história mudou algo em você, se inscreve no canal e acompanha mais histórias que vão restaurar sua fé na bondade.